Olá, muito boa tarde a todos. Estamos iniciando mais um fechamento do mercado. Eu sou o Danilo Zanini, analista da XP Investimentos, e a gente vai comentar com vocês as principais variações do dia de hoje, as principais informações que estão impactando o nosso mercado. A nossa bolsa de valores está trabalhando com uma queda expressiva aí, quase 4% de queda, papéis como Petrobras caindo na casa de 9%, bancos caindo na casa de 3%. Vale estava trabalhando com alta expressiva na casa de 3, virou em queda, quase 4% de queda também. E essas são as principais variações, tá certo? Gerdau, São Martinho, Cosan, todos os papéis trabalhando também em queda. Vale ressaltar que as empresas ligadas à exportação, Fibria, Celulano e Klabin, tá? Principalmente essas três empresas, elas estão aí levemente neutras, ou melhor, neutras levemente no campo positivo devido à valorização do dólar que está na casa de 1,5% nesse pregão. Também ressaltando, essa é a primeira semana completa que iniciamos aí o mês de abril, tá certo? Então, um excelente início de mês a todos, bons negócios, muita calma, muita cautela. Vamos ficar atentos aos noticiários, às informações que tendem a sair na mídia, porque o nosso mercado hoje a gente teve uma mudança aí dos principais pontos que impactam as variações de preço, tá certo? Que nada mais é do que o cenário político. Então, muito atentos aí ao noticiário. Antes de mais nada, muito boa tarde a todos os participantes do nosso chat. Eu espero que a transmissão esteja tudo certa. Se tiver tudo certa, ou melhor, se tiver com algum problema, fiquem à vontade para escrever no nosso chat. Temos uma equipe técnica que está monitorando aí eventuais problemas, tá certo? Então a gente tem alguns pontos a serem destacados. O chat está liberado, está tudo ok, maravilha. Então a gente tem alguns pontos a serem destacados do noticiário de hoje, tá certo? A gente teve aí, tá, pessoal, o boletim do Focus do Banco Central divulgando alguns dados. Para quem não sabe, 8h30 da manhã o Banco Central nada mais ele divulga do que um relatório com um consenso entre os principais analistas e economistas do mercado com as expectativas sobre os indicadores econômicos e financeiros do nosso país, tá certo? Alguns destaques para o relatório que foi divulgado hoje pelo Banco Central era o IPCA caindo, o dólar também, os analistas diminuindo a cotação do dólar com a expectativa do ano de 2016. Então a gente tem que ficar atento a algum desses pontos, tá certo? Bom, então esse foi o principal dado. Hoje o Banco Central divulgou aí o relatório Focus, o boletim Focus, tá certo? E temos mais um ponto também, que a Dilma, tá? Ela entregou a sua defesa à comissão do impeachment na Câmara dos Deputados. Então, nesse momento, já faz uma hora e meia, tá? Algumas horas que começou já essa análise sobre a defesa da presidente da República, Dilma Rousseff. Então, muita atenção, muita cautela. A gente não sabe ainda como o Conselho de Ética vai lidar com esse processo de defesa da presidente, tá certo? Mas alguns pontos que a gente tem que destacar. Vale ressaltar que hoje, no início da manhã, uma coluna do blog do Lauro Jardim, ele mencionou a possibilidade da redução, fazer um reajuste, tá? Um ajuste para baixo na gasolina, no combustível, na casa de 10%. Para vocês terem uma ideia, se eventualmente a gente tiver um reajuste de 10% para baixo do preço dos combustíveis, nos preços dos combustíveis, isso representa 0,3% do IPCA, tá certo? O que faz com que o IPCA fique aí próximo à sua meta definida pelos órgãos competentes, tá certo? Então esses dois foram os principais pontos. Lembrando que na semana passada também tivemos o discurso da presidente norte-americana, tá, Janet Yellen, sobre um discurso um pouco mais neutro, mais cauteloso também, e tirando aí a possibilidade de aumentarmos a taxa de juros nos Estados Unidos agora em abril. Vale ressaltar também que esse final de semana o Lula deu um depoimento, se eu não me engano, agora, se não me falha a memória, eu peço até desculpa se eu falar a cidade errada, se eu não me engano foi em Fortaleza, tá? Que o Lula fez um discurso no domingo pela manhã
com várias pessoas envolvidas e tudo mais. Ele mencionou que ele vai ser ministro da Casa Civil se os representantes do governo autorizarem até quinta-feira. Então o mercado hoje inicia num mau humor, tá? A Dilma entregando seu processo de defesa para o Conselho de Ética, a gente tem o Lula com a possibilidade de virar ministro, novamente essa possibilidade dele virar ministro da Casa Civil na quinta-feira, perdão. E também mais esse cenário sobre o reajuste para baixo dos combustíveis. Só um pequeno detalhe, a gente tem aí a Petrobras caindo em relação a isso. Vale lembrar também que esse cenário político interfere nas principais empresas como Petrobras, Vale, Banco do Brasil, bancos como um todo estão sendo bem penalizados, tá certo? E também nós temos aí esse possível reajuste para baixo do combustível e isso impacta principalmente duas empresas. Quais são elas? A gente tem a São Martinho, que é a produção de etanol e açúcar, diretamente dependente do processo o processo de trabalho aí da matéria-prima da cana-de-açúcar, tá? Saindo dois produtos que seria o álcool e o açúcar, interfere negativamente na companhia esse reajuste para baixo da cotação do combustível e também a Cosan. Tá? Então os dois papéis estão caindo nesse pregão. Vale ressaltar que isso interfere muito mais a empresa da São Martinho devido aí à exposição da atividade da companhia ser focada somente em etanol e a produção de açúcar, enquanto a Cosan tem outras atividades fora só o trabalho relacionado ao álcool, ao combustível em si. Tem partes sobre gás, enfim, postos de gasolina, entre outros trabalhos, tá certo? Então essas daí foram as principais informações para o dia de hoje. Eu vou monitorar aqui agora com vocês os gráficos, a gente vai dar uma olhada como que os papéis estão trabalhando. Então começar aqui olhando o índice Bovespa está trabalhando com uma desvalorização de 3,67%. Ainda assim a gente segue naquele patamar de suporte que o mercado vem testando, tá? Pô, Danilo, tá rompendo? De uma certa maneira sim, tá? Rompendo aqui a região dos 49.000 / 49.500 pontos, ok? E não é uma sinalização muito positiva. Entretanto, para a gente poder mencionar que a gente tem um rompimento desse patamar de 49.000 pontos, eu ficaria atento para um seguinte. Qual que é esse seguinte? Seria aí fechar dessa maneira, essa queda expressiva, e posteriormente a gente ter aí o Ibovespa perdendo a mínima de hoje. Tá? Se ele perder a mínima de hoje, aí sim ele abriria espaço para ter uma queda um pouco mais intensa e buscar os próximos níveis de suporte, níveis esses estabelecidos na casa de 47.000 pontos. Então muita atenção, tá? Muita atenção nesse patamar de preço que o Ibov perde. Para ele continuar seu movimento, ele teria que perder a mínima do dia de hoje. Ok? Mais alguns papéis que a gente vai olhar. Vamos aproveitar isso, olhar a Petrobras, tá? Petrobras uma queda expressiva no dia de hoje, 8,85%. Temos uma pequena linha de tendência de alta que passa por esse cenário, tá certo? É uma desvalorização expressiva, a gente pode levar os 4 últimos pregões, a Petro já acumula uma desvalorização na casa de 16%. Podemos mencionar que a Petrobras está trabalhando dentro de um canalzinho de alta mais curto? Podemos sim, não acho errado, tá? O ativo se encontra numa região de suporte. O ativo se encontra aqui numa região de suporte, então a gente vai ficar atento, tá? Então temos alguns parâmetros na qual definem que a Petrobras está em cima de uma região de suporte. Primeiro, um canalzinho de alta, a pequena linha de tendência de alta, um suportezinho mais curto, nesse movimento que é essa linha de tendência de alta, tá certo? E aí a gente está entre a retração de 50,61 de Fibonacci. Então temos vários obstáculos aqui. Há uma possibilidade da Petrobras, nesse patamar de preço aqui, tentar se segurar ou ter levemente um repique. Consequentemente a isso, nós da Arena do Investidor identificamos uma região de suporte, tá? E a gente foi lá e comprou uma opção de Petrobras hoje. A gente comprou a Petro D88, dado 88, tá certo?
A gente comprou ela a 26 centavos, está saindo a 25 centavos, dá para comprar ela a 25 centavos. Se eu não me engano, a nossa redução parcial está a 35 ou a 33 centavos e o alvo a 70 centavos, tá? O stop da operação em 5 centavos, então a gente está riscando aí praticamente 20 centavos para tentar buscar na casa de 40 pontos, tá certo? 40 pontos, 45 pontos, ok? 45 centavos. Então essa daqui é a nossa sugestão para quem tiver interesse de acompanhar ou quem acompanha esse papel. Vamos lá dar uma olhada em alguns outros papéis que estão trabalhando no dia de hoje. Primeiramente, Vale 5 também, queda expressiva de 5%. Temos uma pequena linha de tendência de alta. O ativo ainda não teve consistência para romper esse primeiro nível de resistência. A gente vai ficar de olho na Vale se ela trabalhar acima desses R$12. Consequentemente a isso, ele me faz um rompimento de uma figura gráfica cujo padrão é de alta, que nada mais é do que um triângulo ascendente. Vamos dar uma olhada no setor financeiro. Itaú também com uma queda expressiva, 3,88%. Temos também uma linha de suporte que passa nesses patamares. Abre a possibilidade de Itaú amanhã abrir em queda, tá? Ou até mesmo num capzinho de queda. E eu ficaria atento se eventualmente o ativo tentasse se segurar nesses níveis de preço aqui, tá? Na casa de R$ 29,90, melhor, R$30, como ele se segurou aqui. Claramente, se a gente ter a formação de um martelo dessa amplitude ou martelo dessa maneira, a gente pode trabalhar uma compra. Então, muito cuidado, não é um papel que eu gostaria de vender amanhã, apesar dessa queda de 3,85% no pregão de hoje. Banco do Brasil é um outro papel bastante ligado ao cenário político, tá? Devido à empresa ter a sua governança corporativa ou melhor, a intervenção governamental em cima desse papel acaba sendo alto, ok? Entretanto, a gente também tem um principal ativo testando uma região de suporte esse estabelecido aqui na casa desses R$ 18,70, R$ 18,60. Vamos ficar atentos como o papel vai se comportar no pregão de amanhã. Pô, Danilo, vamos vender, eu não acho atrativo, há espaço para o ativo buscar aqui R$ 18,45, que nada mais é do que a fronteira de um gap, tá? Para ser fechado, esse seria aí o nosso ponto em que vamos avaliar Banco do Brasil. Continuando aqui com o setor Bradesco, tá? Bradesco hoje está tendo uma queda um pouco menor do que a Banco do Brasil, melhor. As empresas de capital privado, perdão, as empresas cujo os maiores acionistas são pessoas privadas, tá? A intervenção menor do governo, estão performando aí menos negativo. Bradesco caindo aqui na região de R$ 26 é o primeiro suporte, fundo anterior e uma pequena referência de preço de um gap que estava em aberto na casa dos R$ 26, tá certo? KL. Vamos dar uma olhada aqui na Cosan, né? CSAN3 e São Martinho, duas empresas bastante prejudicadas aí com essa queda um possível reajuste em 10% negativo para os papéis. Eu vou ser bem claro, tá? A gente tem uma queda livre, o ativo não sinalizou exaustão do movimento, porém, R$ 28 é um ponto na qual iremos avaliar aqui alguma pressão compradora de papel, que nada mais é do que um suporte, tá? A tendência da São Martinho é uma tendência interessante, é uma tendência bacana, tá? O ativo respeita os movimentos, então se ele voltar aqui para a região dos R$ 29 e demonstrar a entrada de força compradora, a gente vai pensar em compra. Deixa eu só dar uma olhada aqui que está sendo escrito no chat. Só um minutinho. Bom, então essa daí é a Cosan. Atentos à região dos R$ 28. Eu havia falado 29, desculpem. R$ 28, que é o fundo prévio, 28 com 28,50, para a gente começar a avaliar alguma possibilidade de compra. SMTO3 é um outro ativo
em que tem uma queda bem expressiva também no dia de hoje, está caindo hoje 8%. Amanhã eu vou ficar atento a esse patamar de preço, tá? O ativo trabalha em cima de uma região de suporte importante, 44. R$ 44 é um ponto em que esse ativo segurou algumas vezes, tá certo? Fundo, 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 fundo. E o mercado trabalha em cima desses patamares. Atentos aqui, a gente já tem 2, 4, 5 dias consecutivos de queda, uma desvalorização aí na casa de 13% nesse período. E a gente tem que... então a gente vai ficar de olho como que o mercado vai se comportar aqui. Klabin, KLBN11. Esse aqui é um papel em que nós comentamos que é válido uma compra se estivermos o superamento da máxima de sexta-feira, devido a esse teste de suporte. Fora isso, não temos trade no momento, somente se superar R$19,80. Vamos dar uma olhada aqui em Embraer, tá? Embraer, nada ainda, estamos monitorando essa superação desses R$24,22. BRKM5, o ativo não teve força para se segurar aqui e trabalha perdendo uma região importante de suporte. Tá? Atentos a esses patamares de preço, porque ele pode configurar aqui um possível mastro e uma bandeira invertida, tá certo? Então essas foram as principais informações que a gente teve no dia de hoje. Gostaria de desejar a todos uma excelente semana, bom começo de mês a todos, muita calma, muito controle de capital, se exponham menos, o mercado está bastante volátil, a gente tem informações saindo aí quase que diariamente novas, tá certo? Então muito cuidado para deixar as ordens paradas no book. O ideal é que deixe no book somente quando entrar numa operação, não deixem apregoando. Muito cuidado, cuidado a mais, nunca vai ser demais no mercado como esse, um pouco volátil. Obrigado mais uma vez pela companhia de todos vocês. Amanhã, a partir das 9 horas da manhã, eu e toda a equipe da Arena do Investidor, nós estaremos online nas nossas salas virtuais, dentro do Blackboard da XP Investimentos. Obrigado a todos e até a próxima oportunidade. Até lá.